Louvado seja Deus. Irmãos, temos hoje então a carta direcionada à igreja que está em Esmirna. E alguns dados históricos desta cidade. É uma cidade como das 7, que aqui são mencionadas no livro de Apocalipse. É uma linda cidade, uma bela cidade, ao ponto de concorrer, na sua época, como melhor cidade daquele lugar com Éfeso. Era uma cidade comparada a Éfeso. Era uma cidade linda, era uma cidade grande, rica, era uma cidade estável. É uma cidade que você pensa hoje que só morava gente rica. Uma cidade cheia de comércio, uma cidade portuária. Vinha ali navios, povos de outros regiões, países, para fazer negócio naquela cidade. Era uma cidade rodeada por montes, e nesses montes haviam templos, como dizem os historiadores, belos templos, só que eram templos direcionados a deuses pagãos, aos deuses gregos, aos deuses romanos. É uma cidade a qual ela é tão bela que o próprio nome dela, Esmirna, ela quer dizer no grego mirra, significa mirra, algo muito precioso nos tempos bíblicos. Era algo que era dado de presente a grandes autoridades, a reis. Foi isso que foi levado aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, não foi? Então, o seu próprio nome diz, era algo precioso, era algo valioso, era uma cidade considerada grande. Ela ainda hoje, irmãos, existe, e ela está na Turquia, e hoje tem o nome de Izmir. Ela é grande. Eu ouvi algumas pessoas dizendo, e existe uma dúvida, mas ela é ou a segunda ou a terceira cidade da Turquia em número de população. Então ela ainda existe dentro dessas 7 igrejas que são citadas no Apocalipse. Como eu disse, ela era uma cidade, concorria com Éfeso, e ela era bem próxima de Éfeso. Ela estava aproximadamente 65 quilômetros de distância de Éfeso. Provavelmente, os mesmos deuses que eram adorados em Éfeso eram os deuses adorados também em Esmirna, por ter essa proximidade. Um deles é o deus Baco, ou o deus Dionísio, a qual o culto a ele era regrado ao vinho, muito vinho, ao ponto deles ficarem embriagados e terem relações sexuais ilícitas como forma de adoração. É por isso que Paulo escreve a carta aos Efésios: não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ali Paulo está combatendo o culto ao deus Baco e toda embriaguez envolvida neste ritual. E a igreja estava inserida em meio a tudo isso. Estavam sendo dominados por Roma, e dizem que eles eram uma das cidades preferidas pelos romanos, porque eles obedeciam muito a Roma. Eles eram fiéis a Roma. Dados mais anteriores ainda, essa cidade, ela foi fundada 1000 anos antes de Cristo pelos gregos. Ela era uma colônia grega, e 1000 anos antes de Cristo ela já havia sido fundada.
mas 400 anos após a sua fundação, no ano 600 antes de Cristo, ela foi destruída, devastada, quase que ela sumiu do mapa. Ela foi dizimada ao pó, prédios, população saqueada, mas no ano de 200 antes de Cristo, ela foi reconstruída, ela se ergueu do pó novamente. Então, entenda que foi uma cidade para todos os povos daquela época, daquela região, uma cidade muito importante para as pessoas. Era uma grande cidade aonde a igreja estava inserida, uma cidade rica. Quando a gente lê, irmãos, em Apocalipse capítulo 2, versículo 8, e diz a palavra de Deus: estas coisas diz o primeiro e o último, Jesus Cristo, em todas as cartas, ou em quase todas, e também no primeiro capítulo de Apocalipse, ele deixa bem claro às igrejas quem é que se direciona a eles. Quem é que está falando? Quem é que está exortando? Quem é que está cobrando a igreja? E é o dono dela. Não só o dono da igreja, mas é o dono do mundo. Não só o dono do mundo, é o dono do universo. E antes que existisse qualquer coisa, ele já estava lá, porque ele é o primeiro. E ele diz que ele não é só o primeiro, depois dele não haverá ninguém, porque ele é o último. No vocabulário grego, tenho certeza que você já sabe disso, é o alfa e o ômega, não é? Ele está acima de toda a sabedoria dos filósofos da época. Quando eles ouviam essa mensagem, logo eles já entendiam qual era a citação que eles estavam recebendo. É o Senhor, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o meu Salvador, é aquele que está acima de toda a compreensão humana, de toda a sabedoria humana, tudo que o homem pode produzir, o Senhor está além disso, o Senhor é maior do que isso, o Senhor é o primeiro de todas as coisas. Então, o livro de Apocalipse deixa bem claro isso, né, irmãos? A gente vai encontrar em muitos versículos Jesus Cristo sendo exaltado como Deus, como sendo Deus, o Rei dos Reis, não mais o servo sofredor, não mais o filho do carpinteiro, não mais aquele que andou em um jumentinho, mas o bendito do Senhor, o Todo-Poderoso, hosana nas alturas, aquele que era antes de todas as coisas, aquele que está além do tempo, como nós conhecemos, está acima sobre tudo. E ele deixa bem claro que esteve morto e tornou a viver. Estes versículos, alguns historiadores vão dizer que é um trocadilho com essa situação da cidade que Esmirna enfrentou, uma cidade que morreu, mas tornou a viver. Lembra que a gente disse lá no início, dados históricos? Quando eles ouviram isso, eles entendiam que o Senhor estava trazendo como exemplo a cidade que eles moravam, a cidade que lembra o que aconteceu com a sua cidade. Eu também passei por isso, eu também estive morto como a sua cidade, mas eu tornei a viver assim como a cidade de Esmirna. Lembra que a gente disse que 1000 anos antes de Cristo, ela foi fundada, 600 anos ela foi destruída, dizimada, mas depois ela foi reconstruída, ela foi reerguida.
Jesus Cristo toma exemplos, não é? Como a gente encontra em todos os evangelhos, Jesus Cristo pegando exemplos do dia a dia para trazer mensagens poderosas para os seus ouvintes. E assim ele se dirige à igreja de Esmirna, porque talvez era algo muito comentado, isso que aconteceu com a cidade. Eles poderiam dizer: veja como ela se ergueu das cinzas e ela está hoje uma cidade linda, uma cidade rica. Jesus Cristo está dizendo: eu também assim aconteceu. Eu estive morto, mas eu tornei a viver. Porque, irmãos, nós devemos estar certos, como assim o Senhor garante a Esmirna o poder da ressurreição de Jesus Cristo. O cristão deve entender isso, irmãos, que Jesus Cristo, quando ele ressuscita, ele vence a morte. Ele vence aquilo que todo ser humano tem medo. Ou quem aqui, humanamente falando, não tem medo da morte? Porque humanamente, eu olhando para a morte, eu tenho medo da morte. Eu não quero morrer agora. Eu não quero morrer amanhã. Humanamente falando, eu tenho sérias expectativas na minha vida. Eu tenho filho pequeno. Eu tenho esposa. Não é? Todos aqui têm uma vida cotidiana. Então, humanamente falando, ninguém pensa na morte. Ninguém pensa no dia que vai morrer. Então, isso é algo incerto para nós. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, não é algo incerto, é uma esperança. Porque ele diz que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque eu sou a ressurreição e a vida. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque, irmãos, graças a Deus, vai dizer no versículo 57 de 1 Coríntios 15, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É por intermédio dele que você não teme a morte. É por intermédio de Cristo que você não deve mais temer a morte. O que vai acontecer depois da morte? O que vai acontecer quando eu partir? O que vai acontecer é que você vai ressuscitar para Jesus Cristo em glória. O seu corpo mortal será transformado em um corpo de glória. E você estará com o Senhor para todo sempre. Talvez é por isso que Paulo fica em dúvida, né? A morte parecia algo tão bom para ele. A morte parecia algo tão atrativo, porque ele sabia que se ele morresse, ele estaria com o Senhor. Mas ele sabia que ainda tinha uma missão a ser feita aqui, enquanto ele estava na terra, que era pregar o Evangelho, falar a respeito de Jesus Cristo. Então entenda que logo nos primeiros versículos, Jesus Cristo se apresenta como sendo o Todo-Poderoso, como mostrando a sua obra na cruz, como foi algo poderoso. Não é isso que Paulo escreve aos Coríntios? Que a cruz, para aqueles que se perdem, é loucura, mas para nós que cremos, é poder de Deus para a salvação, para sermos salvos. Isso é maravilhoso, irmãos. Tenha isso guardado dentro do seu coração. Ele ressuscitou. Porque é assim que ele abordou Esmirna, falando para eles quem ele era. Vamos então, irmãos, para o versículo 9. E
a palavra de Deus vai dizer assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Isso é algo, irmãos, que quando a gente olha para a igreja nos dias de hoje, quando a gente olha para muitos cristãos no dia de hoje, muitos não conseguem entender isso que está escrito aqui. Como assim o Senhor conhece as minhas tribulações? Como assim o Senhor conhece as minhas lutas? Porque, irmão, seja sincero com você mesmo, eu gosto muito de colocar toda a teologia na prática. Quem aqui em meio às lutas parece que se sentiu sozinho por um instante? Seja sincero, eu já me senti. Parece que ninguém está vendo as minhas dores. Parece que ninguém está vendo essa injustiça contra mim. Parece que ninguém está vendo essa guerra que eu estou enfrentando. Parece que ninguém está vendo essa enfermidade que eu estou enfrentando. Mas aí a gente olha para a palavra e a gente vê, tem alguém acompanhando você, meu irmão e minha irmã. Tem alguém sempre com os olhos atentos sobre você. O Senhor está observando o aflito e o necessitado. O Senhor está olhando aquele que está no fundo do poço. O Senhor está junto com ele nas suas provações e nas suas tribulações, sim. Mas isso é uma certeza que foge do coração humano. Às vezes a gente parece que a gente está sozinho no nosso quarto, parece que a gente é sozinho na nossa vida, parece que eu fico tão desanimado, parece que eu fico tão ansioso, parece que eu fico tão depressivo. Eu quero dizer a você, nestes momentos o Senhor não se afastou de você, o Senhor está ali junto com você, te pegando pela mão, te levantando, te encorajando. Aquela palavra que te levantou foi o Senhor que mandou aquela palavra. A cura é o Senhor que trouxe a cura, porque junto com a tribulação o Senhor vai trazer o escape, o Senhor vai trazer o livramento. Não é isso que ele fala aos Coríntios? Paulo escreve: o Senhor junto com a provação, a tribulação, a tentação, ele trará o livramento. Então o Senhor está olhando para as tribulações, e essa palavra tribulação, irmão, ela não está somente ligada com as coisas externas que acontecem com a gente. Por exemplo, vem algo na sua casa e quebra algo material lá na sua casa. As pessoas ligam muito isso, né? Mas ela também está relacionada com a pressão que a gente sofre, pressões que a gente está ali e você vai se sentindo ali atribulado. Nossa, mas que pressão que é essa? Que eu tenho que dar certo? Que pressão que é essa? Que eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Então está ligado também com pressões emocionais. Está ligado com todas as áreas das nossas vidas. Está ligado com o nosso dia a dia. Ou é fácil você sustentar uma casa? Às vezes você não se sente atribulado só para fazer o básico da sua casa, somente para manter a sua família vestida, alimentada e um caminho moral bom. Isso já é uma grande pressão sobre nós, não é? Mas até nisso o Senhor nos assiste, porque não são os salmos que dizem: o Senhor edifica o lar, não é? Se o Senhor não edificar a casa, é em vão levantar para trabalhar. O Senhor está lá com você no seu dia a dia também, e você nem percebe às vezes.
O Senhor está assistindo você em todos os momentos, irmãos. É como o salmista diz: para onde eu fugirei de ti, Senhor? Se eu subo no mais alto monte, se eu desço no mais profundo abismo, se eu vou para a luz, se eu vou para as trevas, em qualquer lugar que eu vou, se eu me deito, se eu me levanto, em todos os lugares, o Senhor me observa. Então entenda, o Senhor conhece todas as suas dores. O Senhor conhece as suas tribulações. O Senhor diz à igreja: eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Olha só, o Senhor está olhando para a igreja em Esmirna e está dizendo que eles são pobres, materialmente falando, mas Ele está dizendo: mas vocês são ricos. E aqui, irmãos, eu quero invadir um espaço do irmão que vai ministrar a igreja de Laodiceia, porque enquanto aqui em Esmirna, ele vai dizer que eles são pobres materialmente, mas o Senhor vai afirmar: mas vocês são ricos. A igreja de Laodiceia, ela se gaba por ser rica, ela se gaba por estar suprida, ela se gaba por ter os recursos, mas o Senhor vai dizer que eles são pobres. O Senhor vai dizer que eles são cegos, o Senhor vai dizer que eles estão nus, o Senhor vai dizer que eles não são nada, que eles são pobres, porque eles eram ricos materialmente, mas faltava algo a eles, que era o próprio Senhor. Mas na igreja de Esmirna, eles tinham falta das coisas materiais, eles sofriam tribulações, mas eles tinham o Senhor. Foi lido hoje: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A certeza é essa, irmãos, e a gente olha para o nosso tempo de hoje. Como a gente define uma igreja grande? Como a gente define uma igreja poderosa? Será que a gente tem que dobrar o número de bancos aqui? Será que a gente tem que triplicar? Será que a gente tem que fazer vezes 10, vezes 20 o número de membros? Será que a gente tem que estar no hype que se fala hoje, não é? Pastores com milhões de seguidores, um ministério famoso de música que grava músicas cada vez mais, uma igreja cheia de efeitos especiais, com luzes, uma hora escura, uma hora acesa, uma hora verde, outra hora vermelha, e fumaça, e púlpito que roda, e batismo que se cobra uma área VIP, uma camisa especial, uma pulseira, ser conhecida no mundo inteiro. Olhando esses exemplos, a gente sabe que não é assim que se mede uma igreja rica, porque ela pode ser rica materialmente e continuar sendo pobre espiritualmente, enquanto a gente pode ver uma igreja pequena com 10 pessoas, 20 pessoas ali naquele lugar, e você olha, coitado, eles não têm nem ventilador, quanto mais ar-condicionado, eles não têm nem banco confortável, mas ali há derramar de lágrimas, mas ali há corações quebrantados, mas ali há um verdadeiro louvor, porque ali não é o homem, ali não é o número, ali não é o material, ali é Jesus Cristo, ali não é o pastor que brilha, ali é Jesus Cristo, ali não é o número de membros, ali é o número de discípulos fiéis a Jesus Cristo. É assim que se mede uma igreja poderosa, uma igreja forte. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, em Tiago capítulo 2, versículo 5: ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Não é esse o Deus que chamou os pobres para serem ricos? Olha só, irmãos, que contraste. Esse é o contraste da igreja em Esmirna.
A palavra do Senhor vai dizer em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós tornasseis ricos. Olha só, irmão, ele era rico, ele era poderoso, ele estava lá no céu, ele é o rei de tudo, mas mesmo assim ele não olhou para isso e tomou como algo que ele não poderia abrir mão. Antes ele se esvaziou, a palavra fala, assumindo a forma de um homem, e ele sofreu, e ele obedeceu até a morte de cruz. Foi humilhado para que nós fôssemos ricos. A igreja de hoje não consegue entender isso, porque Esmirna, lembra que a gente disse, era uma cidade poderosa, era uma cidade rica, mas a igreja era pobre, materialmente. Sabe por causa do quê? Por causa de toda a perseguição que o versículo 9 diz. Os judeus que se diziam judeus, mas não eram, eles eram sinagoga de Satanás, eles perseguiam a igreja. A igreja tinha que viver somente das suas próprias doações. Eles evitavam fazer comércio com cristãos. Talvez aqueles que tinham a posse na cidade aceitaram a Cristo e foram doando para os irmãos poderem comer e livrar de todas as outras coisas. E eles foram ficando pobres materialmente, mas a sua fé em Cristo os tornou ricos. Muitas pessoas não entendem isso hoje, irmãos, mas quando a gente olha para a palavra de Deus, irmãos, ser rico nessa terra, ter bens materiais, frequentar uma igreja que está no hype, não é a garantia que você está onde Deus está. Você deve ouvir o que se fala ali, você deve ver para quem é chamado. Atenção, essa igreja prega sobre Jesus Cristo, essa igreja prega sobre o céu, essa igreja fala de pecados, arrependimento, de batismo, de louvar somente Deus, de buscar Ele acima de todas as coisas. Ou essa igreja exalta o homem, essa igreja exalta as riquezas, as coisas dessa terra, uma promessa de uma vida farta aqui, uma promessa de grandes tesouros. Enquanto mais você oferta aqui, mais você terá, porque nós acreditamos no Evangelho, onde a palavra nos ensina que o primeiro e o último, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, nos ensinou a juntar tesouros no céu, a entesourar tesouros aonde Ele está, junto com o Pai. Um Evangelho que nos mostra o rico e Lázaro, o mendigo que estava sofrendo na porta de um homem rico, um homem que comia muito bem, um homem farto, e ele ali sendo lambido pelo cachorro, mas os dois morrem, e a palavra mostra que Lázaro foi acolhido no seio de Abraão, e o rico em um lugar de tormento eterno. Esse mesmo Rei dos Reis vai mostrar uma outra parábola de um homem muito rico e muito poderoso, um homem cheio de posses e armazéns repletos de suprimento, mas não lhe bastava isso. Ele teve uma grande ideia: eu vou destruir tudo isso e vou construir maiores e maiores e maiores, eu vou poder ter cada vez mais suprimentos. E Deus fala para ele: louco, essa noite pedirão a tua alma, o que você pode dar em troco dela? O que nós podemos dar em troco da nossa alma? Nada. Mas Jesus Cristo deu a sua vida em troco da sua alma. Jesus Cristo se entregou na cruz em troco da tua alma. E este sangue derramado, irmãos, é um sangue tão precioso que nem o ouro e nem a prata podem pagar esse sacrifício. Não se mede o preço desse sacrifício com bens materiais,
com grandeza física. É por isso que, mesmo uma igreja pobre aos olhos humanos, mas fiel a Jesus Cristo, ela é rica, ela é poderosa. Porque se for uma igreja temente a Jesus Cristo, mesmo que a sua porta se feche, ela não parará de adorar o Senhor. Ela não vai parar de pregar o Evangelho. Porque isso é acessório, isso é acessório, isso é acessório, isso é tudo acessório. Mas se tomarem de nós, a igreja verdadeira ainda continua sendo rica, poderosa e fiel a Jesus Cristo. Irmãos, perceba então que a carta direcionada à igreja que está em Esmirna vai dizer que existiam aqueles que perseguiam eles e eram judeus. Aqueles que se diziam ser judeus, mas antes eram sinagoga de Satanás. Irmãos, isso é algo tão interessante, e eu fiquei muito pensando nisso. Isso não é algo novo para a igreja. Isso não é algo que estava acontecendo só agora. O próprio Senhor foi perseguido pelos seus, não foi? Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Os judeus sempre foram contra o cristianismo. Foram contra o próprio Cristo. Eles não reconheceram o Senhor como o Messias. E ele foi escolhido para ser o primeiro mártir, não foi? Quem vocês querem? Nós vamos soltar. Jesus ou Barrabás? Os irmãos sabem toda a história. Os irmãos sabem o que aconteceu. Ele foi um mártir na mão dos judeus. Ele foi entregue. Eles tramaram a morte de Cristo. Jesus Cristo vai dizer que toda essa perseguição não era por causa da igreja. Não era por causa dos seus seguidores. Era por causa do nome dele. É por causa de mim que eles perseguem vocês. É por causa de mim que vocês são perseguidos. É porque vocês conhecem o meu nome. É porque vocês conhecem a mim que vocês são perseguidos. Eles são falsos judeus. Eles são uma falsa sinagoga. Eles estão sendo orientados por Satanás. E o Senhor, ele vai mostrar isso. Porque no versículo 10 ele vai dizer: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Quem é que estava por trás disso, irmãos? O diabo. Quem é que estava por trás disso? Satanás. Irmãos, nós não podemos ser uma geração que duvida da atuação de Satanás, que dá risada, que acha que isso é bobeira, é tonteira. A gente viu uma geração de jovens que duvida que Satanás existe, eu acho. Porque tudo que você fala, não, isso aí não é assim não. Olha lá o inimigo. Irmão, se eu fosse o diabo, eu ia querer exatamente isso, que vocês não acreditassem que eu existo. Que vocês não acreditassem que eu posso se levantar contra uma vida, que eu posso se levantar contra um ministério, que eu posso me levantar contra um casamento, que eu posso me levantar contra uma igreja para semear divisão nela. Porque o diabo se opõe à obra de Deus. E não é por isso que a palavra fala que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. Ora, Jesus Cristo reuniu
os seus discípulos e disse lá em Lucas capítulo 22, versículo 31, o diabo pediu para peneirar vocês, mas eu roguei o Pai. Olha o diabo de novo agindo, eu vou peneirar os discípulos dele. Quando Pedro começa a repreender o Senhor, quem que o Senhor repreende? Satanás. Arreda-te de mim, Satanás, porque você só cogita das coisas dos homens. Coloca para mim lá, irmão. Não podemos ser uma geração que duvida. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo, olha só. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou para a sua eterna glória, para onde Ele nos chamou? Não é para essa terra, é para a eterna glória. Depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Na onde que o Senhor mandou você ficar vigilante? Aonde que o Senhor falou para você ficar sóbrio? Fique vigilante. Fique sóbrio, porque o diabo está ao seu derredor, esperando um momento para devorar a vocês, mas resistam firmes na fé. E olha só o que o Senhor está dizendo aqui, irmãos, para a igreja: não temas, vai acontecer algo com vocês, vocês vão sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vocês, para vocês serem postos à prova, para vocês sofrerem tribulação, será de 10 dias, mas ser fiel, continue firme, resista a ele na fé, continue crendo em mim, mesmo que isso aconteça com vocês. Nós não podemos ser a geração que vai ficar fazendo piadinhas sobre a atuação do diabo. Nós não podemos ser uma geração descrente no diabo. Sabe por causa disso? Sabe por causa do quê? Porque em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, é exatamente isso que a palavra fala, que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a glória de Deus que está em Jesus Cristo. O diabo quer te manter incrédulo. O diabo quer te manter cego. E eu quero dizer a você, você não pode resistir ao diabo sozinho. Lá na carta de Judas tem um texto polêmico, não é? Que vai dizer que o diabo estava brigando com um anjo por causa de um certo corpo. Não é? E o que o anjo fala para Satanás? Que o Senhor te repreenda. Irmãos, nós não podemos ser a geração que duvida da atuação de Satanás. Ore, meu irmão, quando as coisas estiverem difíceis. Sabe o que eu quero dizer a você? Um conselho. Mal não vai fazer para você se você dobrar o seu joelho na madrugada e começar a repreender o mal, porque se ele não estiver nem perto da sua casa, ele não vai chegar mesmo. Mal não vai fazer você jejuar contra o mal. Mal não vai fazer você dobrar o seu joelho para repreender o mal no seu casamento. Mal não vai fazer para você, não vai doer não. Ninguém vai ficar sabendo. Olha lá o doido e a doida que está lutando contra o mal. Sabe quem que vai ver? Só Deus. E se o diabo estiver mesmo se levantando contra a sua casa, sabe quem vai repreender ele? Deus. E sabe onde você vai vencer essas batalhas? É no secreto. Mas elas serão testemunhadas diante de todos, para que mais pessoas entendam. Nós estamos em uma guerra. Nós estamos inseridos em um combate, irmãos. Um combate espiritual.
E o Senhor está alertando a igreja de Esmirna, e Ele vai dizer: vocês sejam fiel até a morte, e eu vou dar a vocês a coroa da vida. Perceba, há uma batalha, há um convite para essa batalha. Eu tenho certeza que você já está pensando que a palavra de Deus, ela nos mostra em Tiago, no primeiro capítulo, versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Eu tenho certeza que você está lembrando que Paulo sabia e tinha consciência que ele estava em um combate, porque a palavra de Deus vai dizer em 2 Timóteo capítulo 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Há uma batalha, há um combate, há uma carreira de fé proposta a cada um de nós. Cabe você decidir até quando você vai ficar parado, até quando você vai ficar inerte, até quando você não vai se revestir de toda a armadura de Deus e vai entender que a sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades e dominadores desse mundo. As armas não são carnais, a preparação não é carnal, é espiritual, meu irmão. Jesus Cristo está avisando a igreja: vocês vão sofrer, será uma perseguição. O diabo está armando contra vocês para mandar vocês para a cadeia. Jesus Cristo até falou o que ia acontecer. Irmãos, se chega uma carta dessa nos tempos de hoje, as pessoas vão rir de quem acreditar nisso. Ah, capaz mesmo. Nossa vida. Olha lá o doido, aquele lá é doido. Nossa, aquele lá, olha. Ah, não, viu, olha, precisa de mais estudo, né? É que nem no passado, eles não tinham estudo, né? Eles não tinham, né, teologia e tal. E aí eles acreditavam em todas as coisas. Irmãos, os homens e mulheres do passado sabiam a batalha que eles estavam inseridos. É claro que nós reconhecemos os exageros, mas nós não podemos ficar paralisados só porque alguns homens exageraram. A gente deve seguir os homens que estavam na dose certa, equilibrados e prontos para o verdadeiro combate. De joelhos dobrados em oração. Porque o diabo não tem medo da grandeza dessa igreja, irmãos. O diabo não tem medo dessa Bíblia aqui, irmãos. O diabo tem medo, sabe do quê? De santidade, de um homem e uma mulher de joelhos fiel diante de Jesus Cristo, de um homem e de mulher de oração, de jejum. Sabe por causa do que essa igreja era fiel, irmãos? Eu quero falar uma coisa para vocês, você não percebeu ainda, que talvez você percebeu lá na igreja de Éfeso, quando o pastor ministrou. Jesus Cristo não corrigiu essa igreja. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, elas não foram corrigidas pelo Senhor. São as duas únicas igrejas que estavam fiéis ao Senhor. E detalhe, sofrendo. A igreja de Filadélfia, o Senhor fala: eu conheço a sua fraqueza, mas você é forte. Porque na sua fraqueza você me busca. Na sua fraqueza você está constante a mim e fiel. O Senhor não espera que você esteja sempre forte na presença dEle, mas Ele espera que você sempre esteja na presença dEle. O Senhor espera que você sempre esteja o buscando, nem se fosse em fala, nem se fosse em voz. Ah, irmão, nós devemos ser fiel até o fim, sabe por quê? O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Jesus Cristo vai dizer, irmãos, a palavra de Deus vai dizer
que nós não devemos temer os homens, mas nós devemos temer a Deus. Sabe por quê? Os homens podem matar o corpo, mas Deus pode fazer perecer tanto o corpo como a alma. Deus pode fazer as pessoas arderem no fogo eterno, assim como Ele pode trazer salvação eterna para nós. Irmão, nós devemos abrir os nossos olhos, que mesmo que você esteja em provação, que mesmo que isso te leve até a morte, irmãos, eu fico pensando, eu tenho certeza que já foi muito ministrado aqui nessa igreja sobre isso. Se nós estivéssemos aqui perseguidos por causa do Evangelho, será que todos nós estaríamos aqui firme e forte, crendo em Cristo? Ou será que muitos de nós iam falar, não, isso aí não é para mim não. Eu não quero morrer por causa de Jesus Cristo nenhum. Eu não quero que a minha família corra perigo por causa de Jesus Cristo. Você está doido? Vou ficar quietinho lá em casa mesmo. Eu vou para o culto correndo risco de morte. Capaz mesmo, não sou doido. Não é o que dizem hoje? Não compensa. Mas eu quero dizer a você que compensa em muito servir Jesus Cristo. Quero dizer a você que é tudo que você deve buscar na sua vida é servir Jesus Cristo. Porque, irmãos, ou eu sou muito doido, ou eu creio fielmente nessa palavra, porque toda vez que eu penso nisso, eu lembro o martírio de Estevão. E Estevão estava lá diante de muitos homens cercados, encurralados, sozinho, com medo, mas sabe o que ele fez? Eu não posso negar o que eu vi. Eu não posso negar o meu testemunho, mas nós vamos te matar, mas eu não posso negar. E quando os homens então deram a sua sentença, a palavra fala que ele, cheio do Espírito, ele olha para o céu e ele vê os céus abertos e Jesus Cristo de pé ao lado do trono. E as pedras foram em direção a ele. Sabe o que aconteceu? Senhor, a ti eu entrego o meu espírito. Ah, irmãos, que maravilha isso. Sabe o que aconteceu? Mataram o corpo dele, mas a sua alma está segura. A sua alma está segura. Ah, irmãos, é por isso que Pedro ele escreveu que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Se coloque em pé. Ah, irmão, o Senhor é bom. Quanto o Senhor tem tido de misericórdia em nossas vidas. Quanto o Senhor tem demonstrado misericórdia sobre nós, irmãos. Você imagina se o Senhor fosse aplicar em nós tudo que nós merecemos? Você imagina se o Senhor fosse corrigir cada ato que nós fizemos de errado e falamos de errado e ainda fazemos hoje? O que seria de nós? O que seria de nós? Por isso o Senhor tem sido longânimo com cada um de nós. Por isso o Senhor tem sido tardio em se irar. Porque não é desejo dele que os homens se percam. É que eles se salvem. Mas dia após dia, irmão, culto após culto, a palavra tem sido ministrada, irmãos. Dia após dia a palavra tem sido ensinada, o evangelho tem sido pregado e muitas pessoas continuam da mesma forma. Não crendo verdadeiramente nessas palavras, não vivendo verdadeiramente essas palavras, zombando os crentes fiéis. Sabe por quê? Em nossa geração, um crente fiel, ele é zombado. Ele é tido como chato, ultrapassado. Ele é tido como bravo. Ele é tido como rígido. Ele é tido como antiquado. Porque hoje a moda é ser light. Hoje a moda está em passos leves, mas o caminho ainda continua sendo estreito, o preço ainda foi alto, irmãos. A promessa ainda está de pé, a gente cantou, a gente berrou aqui, Deus não muda.
Deus não mudou a sua forma de operar ainda, irmão. O Senhor ainda está irado com o pecado. O Senhor ainda continua irado com as pessoas que estão em pecado. A ira ainda está entesourada no céu, porque a palavra fala que Ele guarda para o dia do juízo. Ele está guardando fogo, Ele está guardando enxofre no céu para aqueles que negam o seu nome. Jesus Cristo mesmo disse: eu vou me envergonhar diante do Pai daqueles que se envergonharem de mim. Dizem os teólogos, se não me engano, John Piper, que com uma mão o Senhor está estendendo a sua graça, mas com a outra Ele está retendo a sua ira. Um dia Ele retirará a sua mão de graça, e então a sua ira descerá sobre a terra. Sabe aonde estaremos? Salvos da segunda morte, irmãos. Seguros em Cristo Jesus. E o Senhor nos chamando: vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês. Antes da formação deste mundo, eu já estava lá preparando para vocês um lugar seguro. Eu já estava preparando para vocês um lugar agradável, um lugar para passarem a eternidade a salvos. Nós vamos estar orando agora por nós, vamos estar